Eu vou falar para vocês sobre as essências. Existem vários tipos de essência, mas vamos falar do principal, tá? Que é a essência aquosa, ou seja, é a essência à base de água, ou a essência oleosa, ou a essência alcoólica. E ainda no caso da baunilha, a baunilha é uma essência muito difundida na confeitaria. Ela é usada em muitos preparos, mesmo quando o sabor do doce é outro, porque nada impede, muito pelo contrário, que você coloque essência de baunilha no bolo de chocolate, que você coloque essência de baunilha no bolo de cenoura, que você coloque essência de baunilha numa geleia, seja ela da fruta que for. Por quê? A gente tem que entender que as essências para a confeitaria é mais ou menos como os temperos para a culinária quente. E depois você tem uma gama de outros elementos, né, a contar de ervas, azeites, que você vai usar nos pratos independente do ingrediente principal. Né? Não é porque o prato tem peixe que ele não vai usar alho, não é porque o prato tem carne que ele não vai usar cebola. Né? Muito pelo contrário. A gente precisa entender que as essências e as raspas na confeitaria, né? Eu falo das raspas de limão, falo das raspas de laranja, você tem a raspa do limão siciliano, que dá um gosto, você tem a raspa do limão verde, né? Que se chama aqui de lime, no Brasil é limão, é tudo limão. Então você tem o verde, o limão Tahiti, que dá outro sabor, né? Diferente do limão amarelo, do limão siciliano. Você tem a raspa da laranja, e cada laranja confere também uma nota distinta, né? A laranja Bahia, ela é menos ácida, a raspa, diferente, por exemplo, de uma laranja pera. Então, a gente tem que entender que as raspas, os chocolates e as essências, e existem essências de amêndoas, de castanhas, existem as cítricas, existem essências de berries, todos eles que são as frutas vermelhas, né? Essência de morango, de cereja, de framboesa. Existe essência das favas, que é no caso da essência de baunilha. A gente tem que olhar para essa família de ferramentas como quem olha, como um cozinheiro olha para os temperos. O doce ele também precisa do tempero. Se engana quem acha que não, que o doce simplesmente é o elemento principal e açúcar. Mesmo o açúcar, determinados tipos de açúcar confere determinados doçores para os preparos. Né? O açúcar demerara, ele já tem uma nota mais encorpada e vai aumentando quando você usa um mascavo claro, vai aumentando quando você usa um mascavo escuro, e aumenta completamente, muda totalmente o sabor quando você usa um melaço, por exemplo. Né? De todos, na escala do açúcar, o açúcar de mesa refinado ele é o mais neutro quando interferência de sabor. O açúcar refinado e o açúcar de confeiteiro, ele realmente dá doçor. Ele não confere doçor mais sabor. Mas os outros açúcares, eles conferem algo a mais além do doçor. Se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário, entre em contato com a gente, compartilha na sua linha do tempo, marca um amigo. Gente, é um prazer enorme em dividir o conhecimento e gerar com isso um ciclo virtuoso. Vamos falar da baunilha usada a partir da vagem, que é essa que vocês estão vendo aí no vídeo. Você vai extrair com a ponta da faca. Ela é forte, mas ela não é super concentrada. Ela se intensifica com o processo de desidratação, se intensifica com os anos também. Quanto mais antiga é a fava, se ela foi bem estocada, o sabor vai ficando mais intenso, mas ela é necessário você usar com generosidade. Né? Às vezes a pessoa acha que por comprar fava e ela ser a forma mais cara da baunilha, a pessoa acha assim, eu vou colocar muito pouquinho, uma pontinha de faca vai resolver. Não, não vai resolver. Você tem que ir colocando, experimentando, para que você encontre o quanto de baunilha você quer conferir como sabor de fundo ou como sabor
de frente como sabor principal. Porque às vezes você quer que aquele creme, que aquele doce, que aquele bolo, você coloque na boca, sinta o gosto de baunilha, pá, imediatamente. Então, para que isso aconteça, você vai ter que usar mais. Ok. Falando da fava. Quando você raspa a fava, esse material, ele tem sim algum sabor, ele tem algum aroma, mas ele ainda precisa ser trabalhado. De que forma? Você só vai ter a liberação completa do aroma e do sabor depois que ela passar por um processo de aquecimento. Então, normalmente, o mais indicado para você usar a vanila direto da fava é quando você vai preparar cremes. Quando você vai preparar cremes que necessitam de aquecimento, como no caso o creme de confeiteiro, ou tantos outros cremes que a confeitaria tem, né? O creme bavaroise, você tem o creme leger, você tem uma série de cremes da confeitaria que necessitam de calor. O preparo vai para o fogão e necessita de calor. É nesse momento que você deve colocar a baunilha em fava. Você pode também colocar o interior, né, o material extraído da fava, né, não a fava toda. Você pode colocar a fava também no preparo de bolos, sem problema nenhum, sabendo que você vai ter a presença de pontinhos. Normalmente, a maioria das pessoas sabe que esses pontinhos, que são bem pequenininhos, é daquele doce que foi preparado com uma baunilha em fava ou em pasta, né? A gente precisa entender uma informação importante, é que na composição de uma essência alimentícia, normalmente, para ser considerado essência, além do preparo, além da potência de aroma e sabor, dependendo de cada essência, normalmente são mais ou menos 200 compostos químicos responsáveis por liberar sabor e aroma. Ora mais sabor, ora mais aroma, ora um equilíbrio dos dois, tá? Então, a vanila em fava, depois de desidratada, ela tem uma capacidade de liberação mais limitada que as demais. Então você vai ter que usar mais para conseguir o sabor desejado, né? Normalmente as pessoas acham que vai ter que usar menos. Não, você vai ter que usar mais. E sempre o bom confeiteiro, ele sempre vai experimentando tudo que faz. Se você não quer engordar, se você não quer, por exemplo, eu vou experimentar tudo na parte da manhã e vou ficar sem fome para almoçar. Quando eu falo experimentar, são realmente quantidades mínimas, muito pouco, que quase não sobra nada para engolir. É só para que você consiga espalhar na língua, espalhar no palato, e então você entender que o doçor está bom, que a nota de essência que você colocou está boa, que a nota vinda a partir da raspa que você usou está boa, que a nota a partir, por exemplo, do pó de canela ou do pau de canela que você usou está boa, ok? Muito importante, o termômetro da tua confeitaria, o termômetro do teu produto, do resultado da tua receita, é 100% controle de qualidade do teu paladar. Meu nome é Marcos Ocolaro, eu sou da London Amazing Cakes, uma confeitaria de Londres, especializada em bolo de festa em estilo europeu. Então eu já falei sobre a fava, agora eu vou falar sobre as essências aquosa. Aí o processo vale para a essência de baunilha, vale para a essência de abacaxi, de amêndoa, de nozes, de morango, de rosas, não importa, de limão, não importa. Aí vale para todas as essências, tá? Então vamos falar da pasta. Quando você vai comprar uma essência em pasta, como eu te falei, pode ser de qualquer sabor e aroma, você tem que entender que ali não tem álcool e nem óleo, ali tem água e açúcar. É claro, existem outros elementos, de acordo com a marca e de acordo do tempo de vida de prateleira que aquele produto pretende ter. Então, por exemplo, se o fabricante quer que aquele produto tenha um tempo de prateleira muito intenso, né, ele vai colocar num vidro escuro, aquele vidro marrom, aquele vidro com cor de vidro de remédio, ok? E ele vai usar, por exemplo, além do açúcar, ele vai usar a glucose. A glucose vai estabilizar por mais tempo essa pasta, ok? Então, de acordo com o fabricante,
vai ter mais ou menos elementos. Eu costumo aconselhar o seguinte: a melhor é a que tem menos elementos. A melhor não só para o resultado final, como a melhor também em termos do que você está colocando na tua receita, tá? Mas na confeitaria, cada elemento tem uma posição, cada elemento tem um uso. Então, quando você comprar ali o extrato de vanila, extrato de laranja da Pérsia, extrato de lima, lima da Pérsia, extrato de limão, extrato de rosas, extrato de amêndoa, extrato de nozes, o que é o extrato? O extrato é um preparo que foi concentrado do elemento principal. Depois que ele foi concentrado, reduzido, ele é fundido com álcool, às vezes com uma quantidade também de água, açúcar, às vezes açúcar de glucose, quando o fabricante quer que isso dure por muito tempo. E aí você tem o extrato, ele é sempre líquido e alcoólico, ok? Sempre alcoólico. Você tem alguns extratos, inclusive, que são preparados com rum. O rum, especialmente o rum de soleira baixa, é um elemento nobre, é uma bebida nobre e muito boa para preparar extratos. O que é um rum de soleira baixa? É um rum que descansou em barril de madeira e descansou por muito tempo. Esse rum, para preparar extratos, é imbatível, porque ele tem uma capacidade de volatização de aroma que simplesmente uma vodka, ou uma água ardente, ou mesmo o álcool puro não tem. Então, fica a dica: quando você comprar um extrato, e se por um acaso estiver escrito que ele é de rum, dê preferência. E ainda se tiver mencionado que é de rum de soleira baixa, então você pode ter certeza que ali é um produto de excepcional qualidade. Quando que você vai usar os extratos? Os extratos, eles são compatíveis a muitas receitas, né? Sorvetes, cabe usar o extrato. Você pode usar o extrato nas massas de bolo sem problema algum. Você pode usar os extratos na massa sablé, na massa glacé, sem problema nenhum, na massa sucré. Você pode usar o extrato no preparo de cookies e biscoitos, vai funcionar, vai dar sabor, vai dar aroma. O extrato ele já é mais plural. Eu costumo dizer o seguinte: se você só pode ter uma, opte pelaquela que vai mais, pelaquela que compatibiliza com mais coisas, né? Pela mais universal, vamos dizer assim. O mais universal dos aromas / sabores concentrados na confeitaria, sem dúvida nenhuma, são os extratos. E você pode escolher e preferir e decidir só trabalhar com eles. Você não precisa ter todas as famílias. Claro, o ideal que sim, que você tenha. Mas isso quando você, de fato, tem uma produção. Agora, quando você é um confeiteiro apaixonado, né? É um confeiteiro amador, quando a sua produção é eventual, o extrato, quando você precisar fazer uma receita específica que o extrato não é compatível, então você vai lá e compra. Essa é a minha orientação de modo geral. O que são as essências oleosas? É aquele mesmo composto que fez o extrato, só que ao invés de ser misturado com álcool, ele é misturado com algum tipo de óleo. E aí você tem a essência oleosa. Normalmente o fabricante não especifica que tipo de óleo, né? Só marcas de muita qualidade, normalmente importadas, inglesas, na maior parte delas francesas, que especificam o tipo de óleo. Se está usando óleo de palma, se está usando óleo vegetal, que é o que normalmente usa para todas, ou se está usando algum tipo de azeite. Porque o óleo muitas vezes interfere. Os óleos vegetais, eles são bem neutros, tá? Eles são realmente bem neutros. Mas o óleo de palma, ele confere uma nota de sabor lateral, distante, porém confere. E os azeites, ele confere uma nota lateral mais próxima, dependendo do azeite. Se é um azeite de prensa fria, se é um azeite extraído a quente, aí depende de que tipo de oliva
e como foi o processo de extração, mas ele interfere. Na minha opinião, interfere positivamente. Eu prefiro usar essências oleosas, quando é o caso, eu prefiro usar essências que eu saiba o óleo que foi utilizado ali. E me afastar das que foram feitas com óleo vegetal e óleo de palma. Eu gosto das que são preparadas com azeite, mas nem sempre é simples de encontrar. Ela pode ser usada principalmente na parte de panificação. Quando você vai trabalhar com pães e você quer a essência presente, com uma volatização de sabor presente, você usa a oleosa. Isso porque a oleosa ela performa muito bem em altas temperaturas, ou seja, ela mesmo em preparos de alta temperatura, ela não vai volatizar sabor e aroma diferente daquilo que ela faria em outros tipos de preparo. Então, quando você for fazer panetones, roscas, pães, você deve usar a essência oleosa. Pode usar em bolo também. Algumas massas não respondem bem. Eu prefiro aconselhar que use o extrato, ok? Ou que use a pasta. Mas a essência oleosa para panificação é perfeita, porque normalmente o pão ele requer temperaturas superiores a 180 graus. A partir de 200, 220, 230, 250, até 300, dependendo do pão. Então, a essência oleosa, ela vai volatizar muito bem nessa situação, ou seja, ela vai produzir muito aroma e ela vai manter a capacidade dela de produzir sabor sem alteração. Alguns chamam de óleo essencial. Cuidado, às vezes o óleo essencial é restrito para uso de perfumaria, não pode virar comida. Então você sempre tem que procurar na embalagem ali, porque às vezes você pega o óleo essencial, é uma delícia, mas você não pode pôr na comida, porque às vezes aquele óleo é um óleo sintético, é um óleo que provém de refinos que lá atrás você vai encontrar petróleo. Isso não pode ir para o corpo, isso. Sempre se certifica que é alimentício, ok? Espero que tenham gostado.